liberado. Muito obrigado. Já está gravando, ¿no? Sim, a sala já está liberada. Pode começar. Bueno, lo que yo quería decirle primero es darle la bienvenida a Luciana, a Pastore, que nos conocemos de hace muchos años. Hay una referencia excelente de todo tu trabajo, Luciana, y este va a ser el primer webinar que tenemos uno por mes, luego vamos a presentar un listado o vamos a mandar un listado, pero empezar, digamos, en ALAUS, que es la Academia Latinoamericana de Ultrasonografía, empezar con cosmiatría, al principio me parecía raro, pero después me fui interiorizando y me parece muy bien, porque luego, más adelante, una doctora de Argentina va a hablar de todo el mapeo vascular de la cara, y esto finalmente ha despertado el interés de varios. Y en la medida que nosotros vayamos haciendo este tipo de webinar, vamos a tener mucho más académicos, mucha más gente y mucho más interesados. Así que ahora yo le doy la palabra al doctor Pastore para que él la presente a Luciana, que hable el tiempo que él necesite, y luego le damos la palabra a Luciana, luego están las preguntas y luego cerramos hasta la próxima. ¿Sí? Luciana, ¿me comprende mi español? Comprendo, sí. Bueno. Bueno, adelante entonces, Pastore, Ayrton. Muito obrigado, maestro Palermo. É um prazer estar aqui esta noite na primeira reunião científica da ALAUS, Academia Latino-Americana de Ultrassonografia. E hoje eu tenho o prazer de moderar a conferência da minha colega, amiga, a professora doutora Luciana Zattar, sobre o tema muito palpitante e importantíssimo dentro da área dermatológica, que é sobre cosmiatria e harmonização facial. Eu tenho aqui um livro da professora, que é meu livro também aqui de cabeceira, é um livro muito didático. Ela aqui, não só na área de cosmiatria, realmente vocês aqui da América Latina, é muito acessível, e a doutora Luciana com certeza vai ficar muito feliz. Com relação à titulação, ela é médica radióloga, especialista em músculo esquelético e membro da comissão administrativa do NOX, Núcleo de Oncologia Cutânea e Sarcoma, e responsável pela ecografia dermatológica pele partes moles do Hospital Sírio-Libanês, que é um dos principais hospitais aqui que temos no meu país, aqui no Brasil. Vocês também são muito bem-vindos aqui nesse webinar, e eu espero que aproveitem bastante. Então, passo a palavra para a professora Luciana Zattar. Muito obrigada, doutor Pastore, muito obrigada, doutor Palermo, e também para o doutor Mauad pelo convite. É uma honra estar aqui hoje falando nesse primeiro encontro da ALAUS, da Academia Latino-Americana de Ultrassom, e uma honra estar falando desse tema, como comentado por vocês dois, algo bastante relevante e novo mesmo na ultrassonografia. Eu comecei esse caminho na ultrassonografia dermatológica desde 2016, quando eu estava no R4, saindo da última ano de músculo esquelético. E hoje, 100% da minha atuação é em ultrassom dermatológico. Eu diria que metade é para diagnóstico de lesões e a outra metade para a gente fazer essa avaliação na cosmiatria, na avaliação do mapeamento facial. E é isso que eu vou apresentar aqui para vocês, então, hoje. Então, essa aqui é a minha apresentação e o nosso tema, então, de hoje, dermatologia, cosmiatria e um pouco da harmonização facial também. Então, o tema, eu vou falar, então, do ultrassom dermatológico e do mapeamento, como a gente pode fazer. Iniciando por uma introdução, então, por que a gente utiliza hoje o ultrassom dermatológico? Anteriormente, a face era abordada apenas pelos métodos diagnósticos estáticos tradicionais da radiologia, como a ressonância e a tomografia. E o ultrassom dermatológico trouxe, sim, uma nova visão para a anatomia facial e para a avaliação desses procedimentos.
Além das vantagens já conhecidas do método de ultrassom, ser um exame indolente, não exigir confinamento, não utilizar um contraste que pode trazer danos para o paciente, além da mobilidade, tudo, do tempo de exame, a face agora pode ser avaliada de forma dinâmica, em tempo real e com detalhamento e resolução sem precedentes. Eu vou defender um pouquinho disso para vocês. Então, o ultrassom é hoje superior aos outros métodos de imagem para avaliação da face, inclusive a ressonância de alto campo de 3 a 7 testes. O ultrassom tem demonstrado trazer mais detalhamento na maioria dos casos. A exemplo, então, eu mostro para vocês aqui essa paciente que veio com aumento de volume na região do masseter à direita e, inicialmente, mesmo hoje, já estando trabalhando nessa área há 7 anos no mesmo local, a paciente foi inicialmente para tomografia e para ressonância magnética através do pronto atendimento. E reparem que a gente via, assim, um aumento de partes moles aqui na região do masseter à direita e um aumento também com um discreto realce intramuscular no masseter através da ressonância. Mas, se a gente for comparar aqui essas áreas de atuação com a ultrassonografia de alta resolução, com certeza traz muito mais detalhamento. A gente consegue ver pele, epiderme, subcutâneo, a derme, a gente consegue falar da parótida, da relação, dessa coleção, que a gente aí consegue sim diagnosticar que é um abscesso intramuscular dentro do masseter, toda a sua relação com todas as estruturas que a gente tem ao redor, inclusive nervos faciais e vasos importantes. Então, com certeza, o ultrassom é superior aos outros métodos diagnósticos para fazer essa avaliação inicial. Não só para essa avaliação, mas especialmente para a identificação de produtos, de preenchedores, dos preenchedores faciais e bioestimuladores que têm sido cada vez mais utilizados. Reparem, numa imagem de tomografia e ressonância magnética, a gente consegue sim dizer que tem produto nessas áreas ressaltadas em amarelo, mas a gente não consegue trazer informações extras de que tipo de produto que é, exatamente qual a sua camada, localização, e tampouco especialmente dizer o tipo de produto que só a ultrassonografia consegue. A tomografia e a ressonância vão ter aplicações específicas. A tomografia vê mais calcificações, a exemplo de produtos como hidroxapatita de cálcio e o polimetilmetacrilato, e a ressonância pode ser utilizada, a exemplo, em avaliações do silicone, em sequências específicas, que a gente pode dizer que tem silicone, mas por vezes a gente vê mistura de produtos, então a gente só diz que tem silicone e talvez outros ou mais produtos. E não só, então, no diagnóstico de alterações da face, então, também como a identificação de produtos, o ultrassom ele é superior na avaliação da pele por si só. Reparem duas imagens aqui da ressonância e da tomografia, como a gente não tem o detalhamento que eu vou demonstrar para vocês que a gente consegue ver através da ultrassonografia. Na ressonância a gente até consegue ver uma epiderme, mas com alto sinal, uma derme intermediária, mas essa é a pele do dorso com contraste. Nos outros lugares da face, por exemplo, a gente não tem essa diferenciação. E reparem, na comparação com a ultrassonografia, como sim tem muito mais detalhamento. A imagem, a pele aparece como uma linha mais hiperecogênica superficial, que é a epiderme, uma banda intermediária com a ecogenicidade intermediária, acinzentada, que é a derme, e o subcutâneo, essa camada mais profunda, mais hipoecogênica pelo maior conteúdo de gordura. E quando a gente alia a alta resolução, aparelhos de alta frequência, eu utilizo aqui 24 e 33 MHz, com a correta técnica, e reparem que o ultrassom dermatológico a gente precisa de muito gel e não encostar o transdutor na pele do paciente, é essa imagem da pele que a gente consegue hoje, então muito mais semelhante aos cortes histológicos. Então a epiderme fica mais hiperecogênica pelo conteúdo da queratina, que é um material mais denso. A derme, essa camada intermediária, pelo maior conteúdo de colágeno. Reparem como a transição da derme com o subcutâneo é facilmente visualizada, e isso é importante da gente ressaltar na pele normal, e mais profundamente o tecido de gordura, mais hipoecogênico pelo maior conteúdo adiposo, que é o subcutâneo. E a gente pode, então, fazer essa avaliação por camadas da face. Então, dissecando a face de fora para dentro, a gente consegue ver as principais camadas. A primeira delas seria, então, a epiderme, que é a camada mais, a pele, né, que é a camada mais superficial. E na face a gente considera apenas epiderme e derme. O subcutâneo já é tecido, os compartimentos ou segmentos superficiais de gordura. E vejo, então, aqui exemplo da fronte, a gente consegue ver as 3 camadas bem definidamente. E o que eu ressalto para vocês é que existem diferenças, tanto regionais, qualitativas e quantitativas nessa avaliação da pele. A exemplo aqui, uma imagem longitudinal no eixo longo no nariz. Reparem como a derme é mais espessa na ponta nasal, e isso não deve ser interpretado como uma alteração, e sim como uma variação normal da anatomia.
Na derme, a gente ainda consegue ver os folículos ou os anexos cutâneos, que são os folículos, glândulas sebáceas e glândulas apócrinas de suor, por exemplo. E reparem aqui em duas imagens, 3 e 4, na região mais malar e na região aqui de mandíbula. Pacientes masculinos, na imagem 4, a gente consegue ver esses folículos, essas estruturas hipoecogênicas oblíquas na epiderme, que são os folículos dos pelos, da barba. Então, é possível, sim, fazer essa avaliação folicular, inclusive fazer a avaliação do couro cabeludo para alopécias, a exemplo, mas aqui a gente vai se ater na face. E por fim, a gente tem que lembrar das glândulas anexas que eu comentei. Reparem nessa imagem transversal da ponta nasal, e todas essas estruturas arredondadas hiperecogênicas são glândulas sebáceas, que podem estar aumentadas e também tem importância no estudo da acne e da rosácea, por exemplo. Então, qual seria a importância da gente saber como é que é uma pele normal? Eu sempre falo que a gente tem que entender o normal para conseguir detectar aquilo que está alterado. E o primeiro achado que a gente pode ver numa simples imagem da pele é informações quanto à idade ou quanto ao fotoenvelhecimento, à exposição solar que esse paciente teve ao longo da vida. Reparem nessa imagem comparativa de 30 e 60 anos, que a epiderme é mais irregular com 60 anos, a derme é mais heterogênea e hipoecogênica pela perda do colágeno, e a gente tem o surgimento dessa banda hipoecogênica que eu pintei de vermelho aqui, que é uma linha mesmo que fica entre a epiderme e a derme, que está relacionada ao fotoenvelhecimento, ao fotodano, descrito pela maior referência mundial, acho que nessa ultrassonografia dermatológica, que é a doutora Jimena Watson. Outra correlação clínica importante da gente saber como é que é a pele normal é para detectar dermatopatias inflamatórias. A exemplo dessa paciente que veio com uma suspeita de reação a um preenchedor, e no exame clínico a gente até identificava depósitos de ácido hialurônico, mas o que chamava atenção aqui é esse espessamento da derme na região malar, bilateral, a gente consegue ver um eritema aqui na foto clínica da paciente, e reparem que a gente tem uma discreta perda de definição da transição da derme com o subcutâneo e um aumento da vascularização dessa derme. Aí sim, a gente sabendo que a pele normal não é desse jeito, que a gente tem esses achados de espessamento, perda de definição e aumento de vascularização, a gente pode fazer o diagnóstico de uma dermatopatia inflamatória, que nesse caso é a rosácea. Indo um pouquinho mais para baixo, segmentos superficiais de gordura, eu prefiro chamar segmentos e não compartimentos, porque a gente não vê uma clara compartimentalização deles na imagem. É exemplo aqui o subcutâneo superficial da face, ele vai aparecer como subcutâneo em qualquer outra região do corpo, então mais hipoecogênico, com septos hiperecogênicos de permeio. E qual a importância clínica ou correlação? Esses segmentos superficiais, eles podem sofrer hipertrofias e descenso com o processo do envelhecimento. A exemplo aqui do jaw ou do bulldog, que a gente consegue ver essa hipertrofia. Reparem que essa paciente então tem um tecido adiposo mais espesso nessa região e também uma insinuação de uma gordura profunda, que é o compartimento de Bichat, que eu vou comentar posteriormente. Então aqui, essa hipertrofia do jaw, que é onde a gente chama essa região anatômica. E um pouquinho mais abaixo a gente tem o sistema músculo-aponeurótico superficial, que não existe, não ocorre em outras regiões do corpo. O nome dele é um pouquinho debatido pelos anatomistas, porque quando a gente tem o sistema músculo-aponeurótico, em teoria, ele seria formado por músculo e aponeurose, mas na verdade a gente vê uma rede de septos, de fibras de permeio a um tecido subcutâneo. E quando a gente tem o nome superficial, idealmente a gente deveria ter um sistema profundo, mas isso não ocorre. O SMAS é um nome já bem arraigado, bem determinado na literatura, a gente tem que conhecer ele. E reparem que aqui, a exemplo, existem tipos de SMAS em cada uma dessas regiões. E qual a importância? A gente consegue sim definir o SMAS do tipo 1, é um subcutâneo com mais gordura e menos septos, e a gordura normal que a gente está acostumada. A exemplo da região malar, que se a gente apalpar, é uma região mais mole, de um tecido subcutâneo mais comum. O SMAS do tipo 2 é da região perioral, inclusivimento. Reparem que tem muito mais septo fibroso do que componente adiposo, e nesse local, reparem como o tecido adiposo ele parece infiltrado, densificado, e por vezes quem não tem familiaridade com isso pode interpretar como que tem algum procedimento ou algum processo inflamatório nessa região, mas é o aspecto normal de mais fibra do que gordura nessa região. E a gente tem o SMAS do tipo 3, que é na região periorbicular, em volta dos olhos. A gente praticamente não tem tecido de gordura, ele é muito fino, está acima do músculo orbicular, que é essa estrutura hipoecogênica, e também tem mais septos de gordura. E aí a gente vai ter os SMAS do tipo 4, tem o tipo 5, que seria da região cervical também, mas o tipo 4 é de mais importância, que por vezes o dermatologista, o cirurgião plástico, pode pedir para a gente avaliar e dizer a sua profundidade.
nesse local, eles são vários septos hiperecogênicos lineares, como se fossem várias traves mesmo nessa região lateral da face, e que corresponde também à fáscia temporal, à fáscia parotídea e à fáscia massetérica, assim como a fáscia cervical e o platisma. Então, como se fosse uma rede mesmo de tração que existe no terço posterior da face e que é alvo para os tratamentos cosméticos, uma vez que atuando nesse local faz um lifting facial como um todo, não precisando fazer um preenchimento tão intenso da região anterior da face. Como correlação clínica, então, como eu falei, o SMILES é alvo nessa região. Reparem essa paciente que fez um tratamento com ultrassom microfocado, eles fazem disparos de microcoagulação, que podem ser no tecido adiposo para emagrecer a face e a papada, por exemplo, ou no SMES para fazer um lifting. Essa paciente fez esse disparo aqui nessas regiões. Reparem que a gente vê uma densificação do subcutâneo nessa linha amarela e que a gente vê uma perda da definição aqui da face cervical em continuidade com a glândula submandibular. Então, ela tinha uma alteração inflamatória cervical nesse local. Mas o que me chamava mais atenção nesse caso, reparem que ela tem uma paralisia do depressor do ângulo da boca à esquerda aqui. E quando a gente fazia a avaliação do ramo mandibular do nervo facial, a gente viu um espessamento nesse local. O nervo passa sobre o SMES ou no subcutâneo profundo, e nesse local, por causa do disparo, houve uma neuropraxia com alteração neural. Então, o ultrassom é ótimo para fazer essa avaliação. Indo um pouquinho mais para baixo, a gente tem então os músculos, e todos esses músculos, origem e inserção, podem ser identificados e individualizados através da ultrassonografia. Claro, o conhecimento anatômico é algo muito importante. Não dá tempo de falar aqui de origem e inserção de todos eles, mas quem for performar ultrassom dermatológico tem que ter consciência de que esse mapeamento facial é possível sim, que a gente tem detalhamento. O que eu ressalto apenas de importância é que quando a gente traça uma linha anterior a uma masseter, todos os músculos que estão à frente dessa linha, eles são responsáveis pela mímica facial. Qual a importância? Eu que fazia músculo esquelético, a gente não está muito acostumado a isso. Esses músculos anteriores, eles não têm uma origem óssea. Eles vão ter uma origem do osso ou de uma origem de um emaranhado muscular, de uma estrutura fibromuscular, e vão se inserir na pele, na derme. É por isso que eles fazem a mímica facial, os sulcos, a movimentação que a gente vê. Já os músculos posteriores dessa linha, a exemplo do masseter e do músculo temporal, eles vão estar responsáveis pela mastigação, e são os músculos ditos normais que a gente está acostumado com origem e inserção óssea. Aqui é exemplo de como a gente consegue observar os músculos, então como estruturas hipoecogênicas, com os tendões e paratendões mais hiperecogênicos de permeio, a exemplo do masseter, o músculo mais espesso, mais facilmente avaliado na face. E qual a importância clínica ou a correlação que a gente vai ver seria a exemplo no uso da toxina botulínica. Reparem nessas imagens que à esquerda o paciente tinha clínica de bruxismo, então ele iniciou o tratamento com a toxina botulínica e a gente observa sinais de uma denervação muscular, ou seja, menor espessura à esquerda e uma maior ecogenicidade desse músculo. Então, a gente pode monitorar os efeitos da toxina botulínica ou identificar esses efeitos também, fazendo também essa medida de musculatura para uma correta injeção dentro dos ventres musculares. Descendo um pouquinho mais, aí a gente vai de novo para os segmentos profundos de gordura, e de novo eu prefiro segmentos, às vezes, porque a gente não tem uma clara compartimentalização da maioria deles. E a gente tem alguns principais a saber, por causa do envelhecimento facial também. Então, o RUF, que é essa gordura acima dos olhos, e o SUF abaixo, os dois abaixo do músculo orbicular, eles sofrem um descenso com o envelhecimento, e isso faz um derretimento da face, que a gente pode ser solicitado a avaliar. Uma outra gordura importante também seria a pola de Bichat, ou a gordura de Bichat, como eu vou demonstrar para vocês. Então, a exemplo aqui, a gente consegue fazer essa avaliação especialmente periorbitária do SUF e do RUF, mas também dos compartimentos intraconais de gordura, ou seja, dentro da órbita. Então, reparem que essa paciente com queixa de aumento de volume na região achava que poderia ser produto, que a gente identificava, são 2 coxinhos adiposos nessa região. A gente consegue também fazer, como eu falei, a avaliação do SUF, que é essa gordura aqui pintada de amarelo, que também com seu descenso faz o surgimento de sulcos pálpebro-malares e também característicos do envelhecimento. E por fim, o RUF, que é essa gordura em cima da sobrancelha, em cima do rebordo orbitário superior, e que ele pode sim também sofrer um descenso, e também tem uma íntima relação com a glândula lacrimal, que pode ser avaliada, como eu vou mostrar depois, e por isso a gente deve ter um cuidado também antes de cirurgias plásticas, a gente pode ser solicitado a fazer esse exame. E por fim, de compartimentos de gordura, a gente tem que lembrar do compartimento de bucal, da gordura de Bichat.
lembrando que ela tem outros componentes ainda, como insinuação temporal, componente pteropalatino epiteриgoide e o compartimento bucal, que seria o quarto segmento dela, a quarta extensão. Esse é uma gordura dinâmica aqui, mais ou menos, anteriormente a masseter, que tem uma íntima relação, tanto com o nervo facial, ducto parotídeo, artéria e veia facial, especialmente a veia. Então, é uma estrutura importante da gente ser analisada e avaliada, e por vezes também é local de glândulas acessórias ou de prolongamentos da parótida. Um pouquinho mais profundo, a gente vai ter os ligamentos e septos. Os ligamentos verdadeiros, eles vão ter uma origem óssea e uma inserção na derme. E esses ligamentos são responsáveis também por ajudar na mímica facial e aí sim por uma discreta compartimentalização da face. A exemplo aqui dessa imagem, a gente consegue ver então septos e tanto os ligamentos zigomáticos quanto o retetor da órbita tem esse aspecto arboriforme. Então o tronco da árvore vindo dos ossos e se inserindo junto da derme. E qual a importância? Como eu falei, eles vão estar relacionados também à formação de rugas, como esses músculos se inserem na pele, com a proeminência de alguns conchinhos adiposos, a gente começa a ver esse prolongamento ou aprofundamento de sulcos relacionados ao envelhecimento. E por fim tem os ossos, a gente pode sim fazer avaliação óssea através do ultrassom. É claro que a gente tem que lembrar mais da anatomia para compartimentalizar e falar das regiões faciais que geralmente estão associadas ou que dão nome através das ossos, como região malar, região zigomática, ângulo mandibular e por aí vai. Mas também tem essa importância, a gente tem perdas ósseas com o envelhecimento, a órbita se torna maior, com maior crescimento aqui lateral e inferior, a gente vai tendo reabsorções. A exemplo dessas duas pacientes que eu comparo, uma têmpora com 24 anos, muito mais preenchida, com 47 anos a gente vai tendo essa perda, alguns pacientes mais do que outros, e vai tornando aquela face mais cadavérica, característica do processo do envelhecimento. Existem outras estruturas na face que a gente não pode esquecer, como veias e artérias, que geralmente estão entre os esmais e os músculos, forames e nervos, cartilagens e glândulas, como a gente vai ver. A literatura, a anatomia normal já está bem determinada na literatura, são exemplos do meu livro aqui de imagens, e de maneira ideal seria esses os vasos que a gente mapearia, mas na verdade a face é essa, né, uma imagem da internet. Então sim, é um desafio fazer um mapeamento arterial da face, a gente deve sim, pode fazer antes de procedimentos, mas por vezes, se a gente pega um paciente depois de um procedimento em que a gente não vê claramente um ramo principal, a gente pode não conseguir falar que aquele ramo está ocluído. A exemplo, já vi cadáveres com duas artérias faciais, já vi cadáver que a artéria facial termina como labial inferior, como labial superior, ou que idealmente sobe como artéria angular. Então, a gente tem que conhecer que existem essas variações de anatomia e saber disso para conseguir fazer melhor esse mapeamento. Aqui alguns exemplos, então, que a gente consegue ver de outras estruturas importantes, a exemplo da glândula lacrimal, que a gente vê no contorno superior externo do globo ocular, a região nasal, que a gente tem que lembrar das cartilagens, que é algo bastante importante no mapeamento do câncer, por exemplo, na busca de sinais de invasão. Cartilagem do pavilhão auricular também, então nasal e auricular, a gente vê essa faixa hipoecogênica, idealmente sem vascularização ao Doppler, e a gente tem ainda as glândulas salivares menores, que estão na mucosa da boca, que não devem ser interpretadas como produtos ou lesões, e ainda a glândula submandibular e parótida, que são mais do conhecimento de quem já performa ultrassom. Qual seria, então, a avaliação na prática? Essa seria a anatomia, e eu vou abordar para vocês agora quando que a gente utiliza o ultrassom dermatológico, que pode ser antes, durante ou depois o mapeamento facial dos procedimentos. Então, antes, durante e depois. Antes vai ser uma das principais aplicações. A gente pode inicialmente identificar e localizar produtos. E como isso é feito? Já é bem determinado na literatura, principalmente pela doutora Jimena Wartzman, vários padrões de ecogenicidade dos produtos. O que a gente vai procurar? Primeiro, a matriz do produto, ou seja, qual o pano de fundo, se é hipoecogênico, hiperecogênico. Depois, a ecogenicidade, se o material, de maneira geral, tem uma predominância hipo ou hiper. E, por fim, os artefatos posteriores, que são bastante importantes de serem interpretados para permitir o diagnóstico diferencial dos produtos. Aqui eu trago 10 diferentes produtos, na minha prática tem cerca de 20 produtos já analisados, e que a gente consegue, pelo menos, diferenciar entre produtos permanentes e não permanentes. Isso tem bastante importância, porque quando a gente faz procedimentos numa mesma região da face, com produtos permanentes e não permanentes, a chance de complicação aumenta.
Então, produtos permanentes geralmente são hiperecogênicos e não se alteram com o tempo. Então, na dúvida, a gente pode controlar para observar, fazer essa avaliação. E aqui é um exemplo para vocês de como eu faço essa avaliação, meu laudo. A gente deve sim se posicionar quanto à possibilidade de sugerir diferentes produtos. Eu geralmente incluo imagens-chave de produtos diferentes, a exemplo do ácido hialurônico mais utilizado, que ficam como imagens anecogênicas de diferentes tamanhos, a depender da reologia ou da concentração, densidade desse produto. E, por fim, eu utilizo o desenho, como outros colegas aqui no Brasil também, para melhor comunicação, tanto com o paciente quanto o médico solicitante. E lembrando que essa identificação do produto vai depender muito do seu aparelho. A exemplo, eu mostro aqui, o mesmo produto sendo avaliado com 14, 24 e 33 MHz por mim, com a mesma paciente. Reparem, quanto maior a frequência, a gente vê mais os artefatos posteriores e a gente consegue sim identificar melhor um depósito de polimetilmetacrilato diluído que tinha aqui no subcutâneo da região glútea dessa paciente. A exemplo, o mesmo transdutor de 24 MHz, quando a gente faz alguns ajustes de frequência, isso também pode modificar e alterar a nossa capacidade de identificar os produtos ou de dizer qual do produto que é. Então, exemplo aqui, fazendo essa diferenciação com 19, 20 e 24 MHz. E um outro exemplo que eu mostro para vocês, essa paciente aqui, eu iniciei uma avaliação com 24 MHz na região de pálpebra inferior. Eu vi um abalamento nessa região, mas só consegui identificar mais claramente o produto com o transdutor de 33. Então, sim, quanto mais alta a frequência, geralmente a gente consegue identificar melhor esses produtos mais finos e mais diluídos, a exemplo do ácido hialurônico. E, claro, além de tentar sugerir qual produto que é, a gente vai falar da localização dele. Eu sempre falo que a gente não cabe a nós dizer se está certo ou errado, mas sim dizer onde o produto está. Intradérmico, subcutâneo, justaperiosteal são exemplos que eu trago aqui para vocês. Antes ainda, a gente vai identificar outras manipulações, porque quando o paciente já tem algum produto ou prótese no rosto e a gente fizer um procedimento em seguida sobre isso, pode trazer maior chance de complicações. Então, aqui como a gente identifica fios com essas estruturas bilaminares hiperecogênicas, nas setas são pequenas espículas, implantes de silicone, exemplo aqui no mento, e aqui sinais de cirurgia com enxerto de cartilagem em ponta nasal. Além de identificar outras manipulações, a gente pode fazer um mapeamento por região. E por vezes eu sou solicitada para mapear apenas uma da região. E essas regiões são as regiões consideradas de risco na face. Por que de risco? Geralmente elas são comunicações do sistema carotídeo interno e externo e que levam a uma maior chance de cegueira ou de acidentes isquêmicos encefálicos por embolização de produto. Na literatura isso varia um pouco, mas a zona principal de risco seria então a glabela, região temporal e região nasal e perioral. Mas, claro, região infraorbital e nasolabial também são descritas, e se a gente transferir isso para o outro lado da face, basicamente a face inteira é considerada uma zona de risco. Então, sim, existem importantes estruturas a serem avaliadas em cada uma dessas regiões. Exemplo aqui na região frontal, os vasos principais são as artérias supratroqueares supraorbital, a 1,7, 2,7 milímetros da linha média, por exemplo. E o que é importante observar nessa região, além do trajeto dessas artérias, também que elas se superficializam cerca de 2 centímetros acima do rebordo orbitário. Reparem aqui na artéria supratroquear, perfurando a musculatura corrugadora e o músculo frontal e indo para a subcutânea superficial. Então, a gente sabe que existe essa superficialização. Qualquer procedimento nessa região deve ser feito mais profundo à artéria para que ela não seja acometida. A região nasal também é importante de ser mapeada. Geralmente, as artérias dorsais nasais são parassagitais e a gente tem uma direita e esquerda, mas existem diversas variações também. Aqui é exemplo uma artéria central, nesse duplo de microcirculação, e uma artéria aqui comunicante, cruzando a linha média. Em teoria, a linha média seria mais segura para procedimentos estéticos. E aqui, qual seria o risco, então? Narizes manipulados, a paciente já feito uma rinoplastia anterior, e as artérias geralmente ficam mais estáticas e não tão livres no subcutâneo. Reparem que a gente vê sinais de alteração, de enxertia, a gente vê sinais de livedo na clínica, mas o Doppler da região nasal está normal. Lembrando que a gente não trata o Doppler, a gente trata a pele do paciente, a clínica do paciente, e deve ser, sim, continuado o tratamento com a hialuronidase. E a gente pode utilizar de desenhos também como esse para um mapeamento, descrevendo para o médico, desenhando no próprio paciente, a localização da artéria para que ela seja evitada durante procedimentos. A gente vai depois, agora, com uma terceira região temporal bastante importante, e eu vou nomear para vocês aqui as 11 ou 14 camadas que a gente tem na têmpora e que a gente pode, sim, diferenciar através do ultrassom.
também é considerada uma zona de risco, não só pela presença da artéria temporal superficial, mas por variações da anatomia também. A exemplo aqui da veia temporal média, que pode ser bastante calibrosa, de até 3 milímetros, e ela também pode ser canulada e levar a uma embolia pulmonar, descrita em literatura. E aqui também a gente tem um ramo da artéria profunda, da artéria temporal profunda, em situação justa óssea, que é um local que pode ser colocado preenchedor. A exemplo desse caso, que houve embolização depois de um preenchimento temporal. Repare que esse paciente evoluiu com perda do globo ocular, cegueira do lado esquerdo e também com acidente isquêmico encefálico. A gente vê produtos de alto sinal aqui nos sulcos. Então, é um risco que a gente pode tentar prevenir com o mapeamento da região. Descendo para a região zigomática, a gente vai lembrar de forames acessórios que podem ocorrer, não só o forame infraorbital está nessa região, mas existem forames zigomático-faciais também que podem estar presentes e que devem ser descritos. Porque a gente vê casos como esse, em que a gente vê um forame, e a gente consegue identificar muito próximo a ele 2 depósitos de ácido hialurônico e em direção ao feixe ali, o Doppler confirmando que é um feixe, um forame verdadeiro. E a região parótide, a gente também vai fazer esse mapeamento, a glândula parótida tem muitas variantes anatômicas, e o que a gente vai observar, lobos acessórios, que geralmente ocorrem numa linha que a gente traça do tragus até o ângulo da boca ou a asa do nariz, ou então pode ter proeminências também do lobo anterior. E qual a importância? De novo, a gente deve descrever que existe uma glândula mais avantajada ou superficializada, para que evite a injeção de produtos intraparotídeos, mas isso ocorre, como nesse vídeo, nessa imagem, e geralmente não traz maiores complicações. Indo para a região perioral, a importância é a gente dizer onde está a artéria labial, que geralmente é em região submucosa, mas ela pode ocorrer tanto intramuscular quanto em região da pele. E também é importante de dizer se está dentro ou fora do vermelhão, que vai ser o local que vai ser preenchido. Então, se a artéria corre embaixo, junto do mento, ela quase não traz riscos para esses procedimentos. E, de novo, a gente pode lançar a mão desses desenhos para melhor comunicação. E qual o risco? Nesse caso, o paciente tinha essa alteração de cor aqui do lado superior à direita e dor. Observe que a gente vê uma densificação aqui no Doppler sagital e claramente no Doppler pulsado a gente consegue ver sinais de oclusão. Então, antes desse local de arroxeado, a gente consegue ver esse fluxo mais em estacato, e depois, ali na região do filtro, a gente vê um fluxo pós-estenótico em comparação com a artéria labial esquerda normal. Então, nesse caso, eu não vi oclusão clara das artérias principais, mas ao Doppler a gente consegue dizer que tem que oclusão, tem que continuar tratando. E claro, né, a gente tem que lembrar dos forames, aqui é o exemplo da região mentoniana, que a gente consegue ver esse defeito ósseo e a saída de 3 pequenas estruturas, artéria, veia e nervo, e eles podem ser acompanhados, esses nervos bem superficiais e periféricos na face. E, de novo, a importância dessa avaliação é pelo risco de neuropraxias. Essa paciente tinha colocado um fio na região do mento e evoluiu com dor e tinha uma parecia importante na região quando a gente fazia o exame. E reparem que o feixe está acompanhando mesmo o nervo, o fio, provavelmente o nervo também está ali em conjunto. E antes, por último, né, por fim, o que a gente pode utilizar antes dos procedimentos é trazer segurança para esses procedimentos. A exemplo da toxina botulínica, em que a gente pode medir e dizer a profundidade do músculo para a correta aplicação e otimização das doses. E aqui, uma imagem cedida pela doutora Sandra Fuoco, em que a gente viu uma comunicação da artéria temporal superficial para a frontal, e nesse local, com a picada pela agulha da toxina botulínica, acabou ocasionando um pseudoneurisma nessa artéria. A gente pode trazer mais segurança para os fios também. Reparem que aqui esse é um procedimento guiado na região, com cânula. Vou tirar a cânula, a gente vai ver o fio. E veja um desafio, por vezes, que é da gente identificar um fio. Ele fica muito semelhante aos septos de gordura, e fios muito finos para bioestímulo podem não ser vistos a depender da resolução dos nossos aparelhos. E a importância dos fios, idealmente a gente fala de plano, eles devem geralmente ser colocados em subcutâneo para tração ou abaixo da derme para bioestímulo, mas por vezes a gente vê fios dentro do platisma, na face massetérica ou dentro de músculos, e isso geralmente traz dor ou assimetria para esses pacientes. E aqui, de novo, a gente pode também fazer uma avaliação para bioestimuladores de colágeno, eles podem sofrer interações, e aqui um nódulo de ácido polilático nas setas, que é um nódulo mais hipoecogênico, e que a gente vê fios de permeio, então a colocação de mais de um material na mesma camada, na mesma região, pode trazer essas interações e alterações, e os preenchedores nisso também ocorrem. Essa paciente fez um preenchimento de alábio com ácido hialurônico, evoluiu com essa placa de urticária.
A gente observava essa placa hipoecogênica hipervascularizada e a presença de 2 produtos. Ela já tinha silicone, não contou para o médico, fez a injeção do ácido hialurônico e a água acabou não integrando de maneira satisfatória, levando a esse processo inflamatório provavelmente. E claro, a gente pode levar também para segurança para procedimentos esvaziadores de gordura, a exemplo dos empties, que a gente chama, ou lipolíticos injetáveis. A gente pode medir o coxinha adiposo, observar a ação, que é esses achados de paniculite que a gente vê no asterisco, também dessa densificação do subcutâneo superficial, e fazer a medida de antes e depois para ver se houve ou não resposta ao tratamento. Essas seriam as aplicações antes, eu vou falar rapidamente como a gente usa durante e depois dos procedimentos também. Durante, basicamente, é para fazer procedimentos guiados, especialmente nas zonas de risco da face, traz mais segurança e assertividade para a gente colocar o produto exatamente onde a gente quer, a exemplo desse ácido hialurônico entre os joelhos mediais das cartilagens alares, fazendo uma ótima projeção de ponta nasal. E aqui um exemplo também de procedimento guiado na região de têmpora. Reparem que a gente tem a cânula e está bastante distante da artéria temporal. Isso traz muito mais segurança, mas claro, bastante distância. Nesse caso, era menos de 5 milímetros. Reparem no vídeo que a gente consegue ver aqui cerca de 5 milímetros, mas a cânula bem acima da fáscia. A gente faz uma injeção retrógrada e consegue ver esse produto se depositando ali, hidroxiapatita, sem riscos e não estando próximo da artéria. Então, com certeza, não vai ter uma injeção intravascular. Para evitar casos como esse, em que foi feita a hidroxiapatita exatamente sobre ou talvez beliscando a artéria temporal superficial, a gente vê um aliasing aqui antes desse depósito da hidroxiapatita e um reenchimento por comunicantes, e claramente o paciente está com livedo, deve ser tratado. E além de guiar, a gente vai fazer uma avaliação depois. Claro que manejo e diagnóstico de complicações seria mais temas para mais uma aula completa. Eu vou englobar de maneira geral as complicações imediatas, agudas e tardias de acordo com a clínica. Então, o paciente pode ter dor, alteração de cor da pele, edema ou inflamação depois de procedimentos estéticos. Dor, a gente tem herpes, alterações de glândulas salivares e até as tão temidas isquemias e embolizações. O ultrassom pode ser utilizado, mas não deve atrasar a conduta de injeção de hialuronidases. Já nas alterações de cor da pele, tem sim bastante aplicação para tentar identificar se aquilo é só um hematoma, se tem um efeito Tyndall, que seria a superficialização do produto, então a ultrassom pode sim ser utilizado. E as principais seriam, então, para edema, e esse edema pode ser inflamatório ou não inflamatório, com ou sem nódulo. Essa é a principal aplicação do ultrassom, que faz uma ótima diferenciação daquilo que está abaixo da pele. E, por fim, alterações inflamatórias, que vão desde dermatopatias relacionadas a procedimentos até a mais falada síndromiásia, e que o ultrassom pode guiar tratamento ou ser utilizado pontualmente no diagnóstico de uma miosite ou de alguma outra alteração inflamatória. Alguns exemplos: dor, essa paciente com preenchimento de sulco nasolabial evoluiu com edema e uma densificação em volta do lóbulo da parótida acessória que ela tinha ali na região do espaço bucal. Esses outros pacientes tinham alterações de cor pós-procedimentos. Reparem que essa primeira a gente vê o efeito Tyndall, que é a presença de produto bem superficial, levando a essa alteração de cor. Nessa outra paciente, umas telangiectasias por siliconoma, então um silicone muito superficial, que era para fazer o tratamento da acne, e uma reação morfeiforme, que forma essas placas amarronzadas com uma dermatopatia inflamatória, também de difícil controle. A gente pode ter um edema sem nódulo, exemplo das duas pacientes, em que na primeira a gente vê uma paniculite, ou seja, um espessamento importante do subcutâneo em comparação com o lado contralateral, e o ETIP, que foi descrito também por médicas brasileiras, aqui a doutora Fernanda Cavalieri, radiologista que participou, que seria uma paniculite relacionada a produto, e isso é bastante visto hoje em dia. A gente pode ainda ter nódulos inertes, ou seja, não inflamatórios. Isso pode ser por uma sobrecorreção, um produto muito superficial, excesso de produto ou por ditos granulomas. Os dermatologistas não gostam muito que a gente fale nesse diagnóstico, porque ele seria anatomopatológico, mas a gente consegue ver um tecido em volta de produto formando nódulo, e assim a gente chama de granuloma. Exemplos também, a gente pode ter nódulos inflamatórios, e esses são os principais de ultrassom atuar no diagnóstico e na condução. A exemplo aqui a gente vai ter o Angry Red Bump, que é descrito como um granuloma inflamado, ou seja, hipervascularizado, com dor e pétreo. A gente pode ter abscessos infecciosos, paniculites no local do produto, ou então abscessos estéreis, que a gente funciona, não tem produto, mas são inflamações de repetição, e a gente deve fazer uma lavagem no local para tirar essa inflamação. Então, seriam essas as aplicações. Claro que cada uma delas poderia ser alvo de uma aula, tema para bastante discussão, mas é para a gente ter em mente. E a gente tem que lembrar como solicitar, então, um mapeamento de ultrassom. Eu até postei sobre isso hoje. Então, idealmente, a gente indica aqui no Brasil e onde eu trabalho,
para solicitar ultrassom dermatológico de alta resolução e frequência. E eu sempre indico para colocar a frequência do transdutor a ser utilizado. O mínimo preconizado para a pele é 15 MHz. E sempre com Doppler. O ultrassom dermatológico é indissociável do Doppler. E, claro, localizar a região exata onde você quer. É face total? É só a região nasal? Idealmente, a gente deve fazer um mapeamento da face completa, porque produtos numa região podem causar edema em outras por contiguidade. Sempre que possível, incluir uma suspeita, claro que a gente sabe que isso nem sempre ocorre nos nossos pedidos de exame, e sempre que possível, entrar em contato com o solicitante antes de realizar ou ter um radiologista de confiança para performar esse exame. Como conclusão, então, a gente tem visto que tem uma crescente busca por procedimentos estéticos faciais e um aumento do interesse pela anatomia da face. O ultrassom de alta resolução é, então, um exame não invasivo e tem muitas vantagens que a gente já conhece, mas, claro, exige tempo, estudos e treinamento para ser performado. Ele, com certeza, auxilia na realização de procedimentos estéticos, trazendo mais segurança antes, durante e depois desses procedimentos. Então, com certeza, o ultrassom dermatológico trouxe uma nova visão para o mapeamento facial. Essa é parte da literatura que eu utilizei para fazer essa aula. Eu deixo aqui também as minhas publicações, como o Dr. Pastore já comentou, sobre o livro de ultrassonografia dermatológica. E aqui eu deixo os meus contatos para quem quiser enviar perguntas ou saber mais um pouco sobre esse mundo da ultrassonografia. Me coloco à disposição também para quaisquer dúvidas ou perguntas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite y por poder participar aquí hoy. Muchas gracias, Luciana. Dos cositas quería decirte. La verdad que una presentación espectacular. Mira que yo soy ginecólogo y obstetra y hago ultrasound en ginecología y obstetricia, ¿no? Más en medicina fetal. Pero esta charla la comprendí toda. Me pareció muy, muy importante y aparte no es tan frecuente en nuestro medio escuchar clases tan completas, tan brillantes y tan buenas y tan entendibles para nosotros. Yo quería aprovechar, antes de decirte otra cosa más, que la idea del profesor Mawad de colocar esta palestra... ¿Está Mawad? Ahí está Mawad. Sí, sí. Hola, Francisco. No solo vamos a tener esta palestra tuya, sino hay otra del mapeo vascular, ¿no? Que también creo que va a causar mucho interés. La otra cosa que he visto, que has publicado y tenés 3 o 4 libros, ¿no?, escritos al respecto, lo cual nos gustaría después, de una manera, que Augusto, Francisco, Pastore, nos hagan tener un sitio donde la gente lo pueda buscar y pueda ver los contenidos que creo que son muy importantes. Y la pregunta técnica es esta. ¿Cuál es? Primero me llamó la atención los traductores de 25 MHz. La verdad que esto solo creo que son usables en tu especialidad. No sé en qué otra especialidad más se puede utilizar, porque se ve tan bien la dermis, la epidermis y la grasa o la gordura, como dicen ustedes, que es fantástico, son equipos de última generación. Y por último, yo quería saber, cuando viene una paciente, ¿no?, una paciente a verte a ti, ¿por qué va a la consulta? ¿Cuál es el motivo principal de consulta que tú tienes para hacer un mapeo facial? Perfeito, ótimas perguntas. O ultrassom de 24 MHz que a gente tem, E33, são transdutores diferentes. O 24, basicamente, a gente fica para a pele e para o músculo esquelético. A gente utiliza bastante na avaliação de unha ou na avaliação superficial, até porque eles chegam numa frequência de 19. Então, idealmente, para pacientes magros, a gente consegue fazer claramente avaliação de punho, mãos, ombro, dedos, e com muito mais definição com esses transdutores, especialmente também para os nervos superficiais, né? A gente tem identificado alterações neurais de nervos que a gente achava que não era possível de ser vistos. Então, basicamente, fica para o músculo e para a dermatologia mesmo, né? Então, e na prática, reumatologia, por exemplo. E quanto à queixa, hoje em dia, eu falo que hoje 100% eu trabalho com ultrassom dermatológico nos meus 10 períodos da semana. Eu acho que metade ainda é para diagnóstico de lesão, então para câncer, para mapeamento, para avaliação de imagem, invasão,
ou para identificar se é um lipoma, se é um cisto, se é alguma outra lesão cutânea, o que está fazendo aquele nódulo. A outra metade é para cosmiatria. E eu falo que eu quase não vejo o que deu certo, eu vejo basicamente o que deu errado. Então, a maioria dos mapeamentos hoje que eu vejo são pacientes com queixa de algum edema em face ou de alguma inflamação e que vem para mim para mapear o que tem ali e como a gente pode atuar para retirar o que é possível ou fazer cirurgia ou, enfim, tratar com imunobiológicos até imunossupressores o que não é possível. Então, basicamente, seria para isso, edema e queixa de edema em face para a gente fazer o mapeamento. Ok, obrigado. ¿Puedo hacer, Ayrton, la última pregunta que me llamó la atención desde el punto de vista técnico? Cuando colocas la agulla, ¿no? ¿Es guiado con el traductor y la agulla va al costado o tienes una guía adentro del traductor? Não, eu não tenho guia, eu faço tudo através, com a mão livre mesmo, que a gente fala, né, o procedimento guiado livre. Para alguns casos eu utilizo gel estéreo, quando eu preciso passar através do gel, mas idealmente na dermatologia, mesmo os preenchedores faciais, por exemplo, a maioria dos médicos não faz de forma estéreo. Então, o que eu tento é não competir pelo orifício de entrada. Eu entro mais ou menos 1,5 cm a 2 centímetros do transdutor e prefiro utilizar cânula para conseguir ver. Então, a maioria daquelas imagens é de cânula mesmo passando, que elas não tem a ponta cortante e consigo ver toda a sua extensão. Procedimentos com agulha, geralmente eles vão a 90 graus, então a gente não consegue ver com o transdutor atrapalha. Então, mas a maioria seria essa técnica, então. Ok, obrigado, muchas gracias. Bueno, acá tenemos a Francisco Maguad, a Pastore. Creo que Pastore tiene una presentación y después abrimos las preguntas. ¿Quieren? Francisco, si quiere hablar, Francisco. ¿Cómo está, Francisco? Sim, muito bem, muito bem. E quero agradecer a Luciana e ao Pastore. Excelente apresentação, mostrando que a vulgarização que tem sido pautada nesse processo de harmonização facial, de cosmiatria, não é uma coisa fácil, né? Tem que ter um conhecimento, você mostrou com uma propriedade maravilhosa. Parabéns, Luciana, muito obrigado, Pastore, por estar presente. A diretoria fica encantado com vocês, certo? E agora vamos ver o nosso moderador aí, porque o Pastore tem muito conhecimento na área de dermatológica, viu, Luciana? Vamos ver o que ele pode aí nos ajudar nessas observações. Mas eu quero dizer que é necessário transdutor de alta frequência. Isso não tenha dúvida. 24 até 30 MHz é fundamental. Impecable. Pastore? Tá fechado o seu som, Pastore. Está fechado. Está fechado. Está fechado o seu som. Acho que você bloqueou pela tela mesmo, professor. Olha o que acontece com uma pessoa idosa, né? É meu irmão, viu, Luciano? É meu irmão. É lógico que o jovem aqui é o doutor Palermo, mas o meu irmão aqui de idade, doutor Pastor... Agora sim, agora sim. Agora sim. Por favor, Pastor. Agora sim. Ok. Bom, aos maestros Mauad e Palermo, nós que conhecemos a doutora Luciana no campo já da ultrassonografia, com já um trabalho muito bem publicado em relação ao livro, que é um livro de referência, a gente sabe do potencial dela. Ela dá curso de anatomia da face, ela é muito voltada para a área acadêmica. E aqui os confrades e os convidados estão maravilhados com a aula. Isso eu queria passar para ela, é uma satisfação. Eu queria te fazer uma pergunta, doutora Luciana, porque a área de cosmiatria é uma área muito procurada. O Brasil é o segundo país ao nível mundial com o maior número de intervenções na área estética, né? Contando cirurgia plástica, dermatológica, etc. Eu queria saber qual é a complicação mais frequente e qual é o produto que normalmente ocasiona mais essa complicação. Perfeito. Eu acho que o produto que eu acabo mais identificando como responsável ou associado a complicações é o próprio ácido hialurônico,
apesar de muitos falarem dos produtos permanentes, eles são menos utilizados e, de certa forma, mais estáveis. O ácido hialurônico é o mais utilizado. Na verdade, eu brinco, qualquer pessoa está colocando e sai colocando. Então, consequentemente, o mais colocado acaba sendo o mais complicado, né? Então, essa é a importância da gente saber que, pelo menos, o ácido hialurônico, o radiologista, o ultrassonografista, quem for fazer um ultrassom, deve identificar. Eu já peguei alguns laudos, algumas informações falando sobre linfonodos no local, já que ele fica mais hipoarenecogênico, falando de cistos. Então, a gente tem que ter esse conhecimento do produto. E a principal complicação seria o edema mesmo relacionado a esse produto, que pode ser do tipo do ETIP ali, que é um edema tardio intermitente persistente, que está relacionado a uma paniculite em volta do produto. Idealmente, a gente tem que tirar o produto para que pare essa inflamação. São inflamações recorrentes, geralmente com gatilhos. O paciente, a própria vacina do Covid e o Covid fizeram com que aumentasse muito isso. Então, é como se o corpo estivesse num estado imunológico mais ativado e respondendo mais a esse tipo de produto. Muito bom. Olha, Luciana, aproveitando, até eu gostaria que os confrades, se quiserem fazer alguma pergunta, aqui no chat, colocar para que nós possamos fazer a pergunta para a doutora Luciana. E eu queria fazer mais uma pergunta, Luciana. Você sabe, esses preenchedores, produtos são muito de moda também, né? Hoje, todo mundo sabe da importância já do ultrassom para o pré-mapeamento, saber o tipo de produto. E eu queria saber se você ainda encontra muito daqueles produtos antigos, que são normalmente aqueles permanentes, né? Diferentemente do ácido hialurônico. Sim, eu acho que durante assim, numa semana, no mínimo 1 a 2, 3 pacientes, eu vou fazer o mapeamento ou avaliação de alguma complicação e a gente identifica produto permanente que o paciente não sabia. Esses produtos e o desafio do mapeamento, na verdade, é esse. Pacientes hoje com 60 anos, por exemplo, começaram seus procedimentos aos 40, e 20 anos atrás o produto mais utilizado era o silicone ou o metacril, polimetilmetacrilato. Então, hoje a gente tem uma soma desses 20 anos, todos os produtos, tudo que o paciente fez há 20 anos, a gente está vendo e colhendo hoje. E o desafio maior ainda é que a cada dia a indústria inicia, né? Tipo, fala um produto novo, coloca um produto novo em mercado e a gente acaba tendo padrões de associação. Mas existe, assim, ainda, o polimetilmetacrilato é um produto que vem sido cada vez, ele é liberado pela Anvisa e pela FDA, produto permanente, o silicone nunca foi, mas é utilizado. Em países como a gente tem na América do Sul, com menor poder aquisitivo, a gente acaba vendo esses produtos não liberados sendo utilizados, né? Eu já vi vitamina ADE, parafina, hormônio de cavalo, todos esses tipos de produtos que ficam permanentes, porque não tem absorção corpórea, e fazendo complicações. Então, acho que o desafio nosso seria esse, de conhecer tudo isso, né, do novo ao mais atual, e o metacril está vindo, por ser liberado, ele é ainda muito utilizado na indústria. A indústria tem feito produtos mais finos, até com mais desafio para a gente identificar, porque o metacril de antigamente ele ficava calcificado e formando nódulos, por exemplo. O de hoje ele fica muito fino e, por vezes, dependendo do aparelho, a gente não consegue ver. E isso tem feito com que é um desafio para a gente que avalia e também para compreender mesmo essas complicações, né? Mas na minha prática, quase todos os dias eu pego um produto permanente e agora a gente tem que lembrar que também nos tratamentos corporais, né? Então, pacientes colocando 500 ml de metacril em glúteo e a exemplo do Dr. Palermo, que falou que é ginecologista, o rejuvenescimento íntimo, então procedimentos de preenchedores na região genital feminina, especialmente, e também masculina, que agora tem um ácido hialurônico para injeção masculina, também estão entrando em mercado. Então, vai ser um desafio a gente avaliar não só a face, mas o corpo inteiro e conseguir identificar esse tipo de manipulação de produto. Os maestros Palermo, Mauad, se vocês ainda quiserem complementar, porque o tema é muito palpitante, é bem abrangente. A Luciana não poderia sair daqui de jeito nenhum, porque tem tanta coisa a ser abordada. Ela falou de paciente, Mauad, o maestro Palermo. Ela falou que as pacientes não sabem, de fato, elas colocam tantos produtos no corpo de tantos anos que já não sabem mais. Mas existe aquela paciente que ela faz esquecida, porque ela tem produto que muitas vezes incompatibiliza com o outro. E eu queria saber da Luciana se você consegue
diferenciar a paciente esquecida daquela que se faz esquecida? É difícil. Eu falo que é um tipo de paciente, um tipo de exame. Eu brinco que eu fui meio para a radiologia porque a gente quase não tinha tanto esse contato ou tanta dificuldade de contato. Hoje, o paciente da dermatologia, da cosmiatria, de maneira geral, é um paciente bastante exigente. E, por vezes, traz esses problemas, né? A gente brinca não só psicológicos, psiquiátricos mesmo, da autoimagem e da autopercepção, da mentira mesmo. Muitos não querem falar, eles juram de pé junto, que eu coloco aqui, olha, aqui tem silicone. Não tem, doutora, não tem, a gente está vendo. Ah, então alguém colocou e eu não vi, foi numa cirurgia. Então, os pacientes, alguns realmente tentam não contar ou que a gente volte atrás. Eu já recebi um saque no hospital para retirar produto do meu laudo. O paciente evadiu posteriormente, porque estava com uma complicação. Então, é um desafio mesmo. Acho que a gente tem que se manter dizendo aquilo que a gente está vendo. Eu tenho hoje assessoria jurídica por causa desses tipos de exame. Né? É um desafio, né, para a gente se posicionar e peitar. Estou vendo isso, mas é difícil. E tem mesmo o paciente que não foi informado, ou que nem perguntou o produto que foi colocado. Então, na hora, ele realmente não sabe. Então, existem esses dois extremos, e nesse meio, um mundo de histórias, assim, a cada dia a gente se surpreende mais com o método de injeção, quem injetou, o jeito e etc. Muito bom, doutora Luciana. Mauad, maestro Palermo, estamos assim, quase no final da nossa reunião, que foi brilhante, realmente, eu acho que satisfez plenamente a todos nós, né? Esse é o espírito aqui da Laus agora, encabeçada pelo maestro Palermo, o Mauad também sempre à frente, na parte científica, nas reuniões, e vai ser de grande proveito. Eu deixo para vocês, então, esa finalización, ¿está bien? Está bueno, está muy bien. Yo lo único que, sí, bueno, primero agradecerle a Francisco Maguad la postulación como presidente, que no es fácil, porque hay que trabajar mucho, las cosas no salen solas, pero yo tengo mucha ayuda de Francisco, de todos los académicos, de Augusto, de Pastore, y esto hace que todo sea más fácil. Si puede, Augusto, mostrarnos, para ir finalizando, el programa, porque yo no lo pude abrir, si lo tienes y lo compartes, para mostrárselo, pero sin antes decirle a Luciana, felicitaciones, muy agradecido. Yo nunca pensé que iba a haber una clase de cosmiatría, pero de alto nivel. Así que esto está muy bueno, fue idea de Francisco de poner este primer webinar, y va a haber uno con una argentina también muy especial, cuando nos dé el mapeo y el mapeo vascular, y esto va a ser creo que en un par de meses, porque vamos a tener una sesión por mes de diferentes tópicos de la ultrasonografía. Bueno, a ver si lo encontró Augusto, y si no... Te cuento, Luciana, y a Pastore y a Francisco, que ellos tienen, que hicimos toda la programación para todo el año, ¿no? Para que la gente pueda ponerlo en su agenda, ¿no? Sí, sí. Y esto es importante, así cada uno se organiza en su agenda y va poniendo cuándo es ALAUS, cuándo no. También hay de todas las especialidades, hay de músculo esquelético, hay otra de mapeo facial, hay una de Renato Sá que va a hablar sobre la anatomía en los embarazos generales, que son tan frecuentes y algunos muy complicados. Y si no la encuentro a gusto, ¿la encuentras a gusto? Tú me la mandaste por mail. Sí, profe, estoy buscando acá. La próxima reunión es de día julio 18, que Sí. es mapeo vascular facial. Y la profesora es de la Argentina, no me mandaste el nombre, pero una vez más el moderador, el profesor Ayrton Pastore. Sí, no, lo que yo te quería decir, lo que me han mandado por mail, ¿lo puedes presentar?
Pero yo creo que no está listo, profe. Es solo para conferencia. ¿Cómo? Ajá. Olha, Claro. eu queria dar duas palavrinhas. Sí, Meu querido presidente, eu quero agradecer o aceite do convite da Luciana e do Pastore de estar junto conosco, né? Foi um evento, foi uma apresentação maravilhosa e nós temos programado para todas as segundas terça-feiras, as terceiras terça-feira do mês, um evento da Laus, né? Nós vamos ter a parte de doble vascular, certo? Que vai ser o Gadelha junto com o Procópio. Temos a parte de joelho, né? Que vai ser o Jorge Garcia com o Ronan. Então, temos um time maravilhoso, né? Temos também a doutora da Argentina que vai estar conosco falando de mapeamento vascular da face. E eu acredito que nós vamos querer contribuir, nós vamos tentar contribuir com a ultrassonografia em todas as áreas. E espero que todos façam uma apresentação como você fez, Luciana. Muito obrigado, foi sensacional. Nós agradecemos muito essa apresentação. Eu já assisti a sua apresentação lá no Rio, né? Lá com a Daniela, e eu fiquei encantado, já fiquei encantado com você. E agora fiquei muito mais. E aqui em Ribeirão Preto você tem uma casa. E a Laus é a sua casa também, viu? A Academia Latino-Americana fica agradecida da sua participação, a nossa Sociedade Brasileira de Ultrassonografia também, né? E a FATESA, gostaria que você viesse um dia, né? Conhecer a nossa casa, que seria uma casa que recebe todo o pessoal da ultrassonografia com muito carinho e com muita importância. Então, agradeço muito a participação dos dois e do meu querido presidente, o professor Mário Palermo, que está sempre presente, né? E agora nós já estamos com todas as palestras já agendadas, convidado o pessoal, né? Tá bem. Muito obrigado pela apresentação dos dois. ok. Bueno, Uma boa noite, obrigado também, Luciana. Obrigado, maestro Obrigada. Palermo. gracias. E se Deus quiser, até a próxima. Muy bien, hasta la Obrigada. próxima. Mañana mando otra vez el schedule de todas las palestras. ¿sí? Perfeito. Obrigada pelo Até convite. logo, pelo até logo. Um grande abraço. Tchau, Lu. Hasta luego. Valeu, Chao, Luciana. Tchau, tchau. Chao, chao. Não.